Olá, a palavra de Deus no Salmo 16, o versículo 1 diz: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. A palavra nos dá sempre uma nova chance. Se precisas de refúgio, Jesus tem para te dar. Se precisas de acerto, Ele é o caminho a trilhar. Imagine a cena. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E aqueles homens continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nesta pobre mulher. Você confere esta passagem em João capítulo 8, os versículos 6 e 7. Imagine a cena dramática no Templo de Jerusalém, onde todo o povo se reuniu para ouvir Jesus. De repente, homens traziam uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ela ficar no meio de todos. O que será que deve ter passado no interior daquela mulher? Para eles não importavam. Não. Eles disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar quem é pega em adultério, e ela merece ser apedrejada. Eles se dirigiram a Jesus e disseram: E o Senhor, mestre? O que você diz? Os fariseus sabiam muito bem da lei, pelo menos intelectualmente, mas desconheciam totalmente os seus princípios misericordiosos. Tinham pouco ou nenhum respeito pelos sentimentos alheios e davam pouco valor a uma alma. Olha, amados, estes homens pouco se importavam com o que sucedesse àquela pobre mulher, muito menos se ela fosse morta apedrejada. Esta mulher flagrada, pulando a cerca, era apenas um meio, um caminho para submeter Jesus a uma armadilha. Na verdade, eles estavam testando Jesus. Eu pergunto: onde estava o homem que também estava adulterando com aquela mulher? Adultério, por acaso, não acontece com duas pessoas? O que os impulsionava, na verdade, era o ódio que tinha em seus corações contra Jesus, não contra aquela mulher. E assim aconteceu. Por falar em adultério, a época em que vivemos poderá ficar conhecida como a idade do erotismo. O amor sexual se tornou uma forma de culto para muitos. Quantas pessoas que neste momento, através de publicações em redes sociais, buscam agora conquistar pessoas através do tamanho dos seios, expondo, através das nádegas, das curvas corporais, dos traços fisionômicos? Quantas pessoas estão usando agora o erotismo para ter likes, curtidas e gostei? Quantas pessoas, quando na verdade a Bíblia diz que cada uma tenha o seu marido e o seu marido tenha a sua mulher. Isso fala de fidelidade, isso fala de cordialidade, isso fala de respeito, isto fala de amor. É este o modo que a Bíblia nos ensina para aqueles que buscam ter uma companhia para o seu coração. Para milhões, o erótico tem substituído completamente o espiritual. Ou seja, Jesus diz em João 8:11 o seguinte: declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora, vá e abandone sua vida de pecado. A pergunta é:
Jesus passou a mão na cabeça daquela mulher, dizendo: não tem problema, temos que ser tolerantes com as fraquezas das outras pessoas. Não. Para quem errou, existe a punição a ser paga. Sim, e esta punição vai de acordo com a cultura local. Existem muitas coisas que submetem aquela pessoa que errou. Infelizmente, para muitos, quando vê alguém que erra, começa a massagear o seu ego e dizer que ela está certa. Na verdade, está concordando com o erro. Quem erra, sim, merece ser corrigido, mas com misericórdia. Quem erra, sim, merece reconhecer os seus erros e voltar-se para Jesus e abandonar a velha vida. O erro na vida de uma pessoa será por um acidente, não por costume, não por planejar. Se planejar, está totalmente dominada pelo erotismo, pelo erro, pelo mal, não por Deus. É fácil falar de fé, é fácil falar de amor. Difícil é reconhecer os erros que praticamos. Quantas pessoas que neste momento vivem desiludidas pela vida, porque investiu tudo em um relacionamento e foi enganado, traído, deixado de lado, foi descartado como um copo descartável depois de usado, jogado ao lixo. Quantas pessoas vivem hoje jogadas em uma depressão, em uma tristeza da alma profunda por ter sido negligenciado no amor. Pessoas que acompanharam cada passo da vida de uma pessoa e o que recebeu foi ingratidão, e o que recebeu foi traição, e agora deixado de lado, descartado, ridicularizado e exposto ao ridículo, porque não teve o amor correspondido. Que Deus possa consolar o teu coração. Esta passagem, esta reflexão, mostra apenas a mulher que foi pega em adultério, mas nós devemos nos enquadrar na história e se colocar no lugar da pessoa que recebeu a traição, da pessoa que foi traída, para sentir a dor, porque só quem sabe a dor de uma traição é quem foi traído. Só quem sabe a dor de uma perca familiar é quem já passou por um luto. Só quem sabe a distância de um filho amado é quando se está distante. Por isso, não são todos que falam com você, que sabem o que você enfrenta. Não são todos que estão te rodeando, que sabem a sua dor. Não são todos, porque não são todos que enfrentaram. Não foram todos que sentiram o que você sente agora. Voltando à reflexão, Jesus dá um corretivo naquela mulher. Ele pergunta para ela: cadê os teus acusadores? Se foram, nenhum te acusaram mais? E ele diz: nem eu te acuso. Agora, vá em paz, não peques mais. Ou seja, abandone a vida de pecado, Jesus disse para aquela mulher. Caro ouvinte, esse texto nos ensina entre outras formas que temos que perdoar. O perdão nunca dá licença para pecar. O perdão nunca dá licença para aceitar o erro. Mas o que Deus está pedindo com esta passagem para você e para mim? Em Provérbios capítulo 28 e o versículo 13 lemos: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu preciso da misericórdia de Deus. Você também precisa da misericórdia de Deus. Nós erramos constantemente. Nós falhamos por palavras, pensamentos e ações. Mas ao errar, ao perceber o erro, voltar-se para Jesus é o caminho do acerto. A palavra do Senhor nos fala
Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a parte B diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E que carreira é essa? Encontrar-se a cada dia com o Senhor Jesus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: santificai em vossos corações a Cristo como Senhor e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que este momento possamos voltar-nos para Jesus e, ao errar, reconhecer os erros e voltar ao acerto e abandonar a prática do pecado. Que Deus nos dê força. Às vezes, somos dominados pelo nosso eu, somos dominados pelo homem pecador que somos nós. Mas quando nos esforçamos a nos aproximar de Deus, Ele nos concede a sua graça e nos dá o seu livramento. Lembre-se, não é por sua força que você está de pé, é pela força de Deus. A força de Deus nos faz livrar do mal e nos mantém de pé. Agora, se errou, todos nós erramos. Se pecou, todos nós pecamos. Bom é reconhecer que existe um Deus perdoador, mas esse Deus perdoador exige de nós que reconheçamos os nossos erros, que abracemos a verdade, nos afastando da mentira e voltar ao caminho do acerto. Vai em paz, não peques mais. Vai em paz, não peques mais. Sabe por quê? Porque toda ação nossa são sementes plantadas que irão florir, iremos colher aquilo que fizemos. Que Deus nos ajude a sermos provedores do nosso tempo, a reconhecer que existe um Deus perdoador, mas esse Deus perdoador precisa que eu reconheça o meu erro, reconheça o meu pecado, para que Ele possa agir com a sua graça na minha vida. Fica com Deus. Que o bom Jesus esteja contigo. Grande abraço.